Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Nossa igreja fica localizada na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Durante a semana, em todos os dias da semana, nós temos encontros nos lares. Nós chamamos esses encontros de células, onde ali é compartilhada uma palavra de Deus, onde ali nós oramos uns pelos outros e temos momentos muito saudáveis de comunhão e também de uma comida muito boa. Aliás, em todas as células que eu visitei, as comidas são muito boas. Nós também nos encontramos aqui, nós que somos jovens, vocês não. Nós nos encontramos aqui às 19h30, os jovens estão aqui sob o cuidado de um jovem muito talentoso, ele é advogado e também faz teologia, é o Neto, e 19h30 você pode trazer o seu jovem, o seu adolescente, para o encontro que tem aqui no sábado. Mas se seu filho, ele tem até 15 anos, ele é quase adolescente, você vai vir na sexta-feira, 19h30, e aqui tem um espaço, o pastor Alan, que inclusive é o nosso primeiro vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Parabéns para o pastor Alan, nosso pastor, e também está cuidando junto com a Dani, dos nossos adolescentes. Domingo nosso culto é 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Palavra de Deus, Salmo 91. Você pode colocar, Renatinho, vem para cá um pouquinho. Você pode colocar o que é que eu leia? Está lá. Salmo 91. Você volta por favor, que você adiantou, por gentileza. Isso. Você conhece esse texto? Eu vou ler com vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem de seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Pode passar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra nos traz promessas de proteção. Existe uma garantia de um lugar que nos esconde de todo mal. E nós queremos essa noite entrar nesse esconderijo do Altíssimo. E eu quero pedir que o Senhor mesmo, Pai, nos tome pelas suas mãos e nos leve para o teu refúgio, nos leve para esse lugar onde o mal não nos atinge, nos leve para esse lugar onde nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Fala com teu povo, desentope os ouvidos da tua igreja, abre o coração, tira toda dureza, toda incredulidade, enche a minha boca com a tua palavra de esperança. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Salmo 91 é o salmo. Tem dois salmos muito famosos na Bíblia. Um é o Salmo 23, que no Salmo 23 nós somos como ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O Salmo 23 diz que o cajado de Deus me protege. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque é o teu cajado, porque a tua vara me consolam. O Salmo 91 é outra coisa. O Salmo 91 nós somos um passarinho.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo, essa palavra é traduzida por Elion, que significa alguém que tem uma posição, existe um tamanho, o tamanho de Deus é revelado, por exemplo, Isaías 40. Deus, ele mede o universo a palmos e ele toma as águas dos oceanos como alguém que pega nas conchas das mãos, ele mede os montes da terra, as montanhas, as cadeias de picos de montanhas, numa balança, como se fosse pó, numa balança de precisão. O nosso Deus é enorme, ele tem um tamanho que, se você estiver lá no Altíssimo, nenhum mal vai te tocar. Então aqui nós somos um passarinho, debaixo das tuas asas eu encontro refúgio, ele me livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal, da peste perniciosa. O livro de Salmos é o que é para nós hoje o cantor cristão. O livro de Salmos é para aqueles que são de outra denominação a harpa cristã. Uma coleção de canções. Davi escreveu 72 salmos desses que nós temos aqui catalogados nesse livro que o judeu, o hebreu, chama de Terrilim, livro de músicas ou livro de canções. Por exemplo, nós temos 5 partições nesse livro. No livro, a partir do Salmo 120, são chamados cânticos de subida. Eram aqueles cânticos que o povo cantava quando estava indo para Jerusalém adorar. Naquele tempo não havia escolas como temos hoje todo mundo é alfabetizado. Então, para você aprender a palavra de Deus, o que você fazia? Você cantava. Você vê que uma criança, antes de aprender a ler, ela aprende a cantar. Eu lembro da primeira música que eu aprendi no colégio. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Eu não sabia escrever o meu nome, mas eu sabia cantar. A canção, o louvor, é a palavra de Deus cantada. Nós cantamos aqui Bíblia. Se você prestou atenção, nós cantamos um pedaço do Salmo 91 aqui. Durante esse louvor. Durante esse tempo de adoração. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, ele fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, como? Com a palavra de Deus. Com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. Esses salmos, eles são organizados por um sujeito chamado Asaf. Asaf está lá em 1 Reis capítulo 16, 1 Crônicas capítulo 16, perdão. E lá ele está organizando esses 72 salmos de Davi, mais 12 de Asaf, mais 11 da família de Coré, mais um de Salomão e mais um de Moisés. Só que tem o seguinte, tem 34 salmos que ninguém sabe quem foi que escreveu. Esses salmos que a gente não sabe quem escreveu são chamados de salmos órfãos. Por quê? Porque ele não tem pai. Quem escreveu o Salmo 91? Não sei. Não sei quem foi que escreveu. É atribuído normalmente a Moisés. Normalmente a Moisés, porque ele escreveu o Salmo 90, mas não há uma garantia disso. O importante é que nenhuma porção da Bíblia, você tem uma garantia de uma aliança de Deus que te promete cuidado, impede o avanço de inimigos confederados, diz que o teu Deus é o teu protetor e faz contigo uma aliança capaz de prometer que até anjo vai cuidar de você, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Aliás, esse é o único texto bíblico, ele é tão poderoso que até o inimigo usa para tentar Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 11, verso 11. Salmo 91, verso 11, lança-te daqui abaixo. O Salmo, querido, ele tem uma promessa, uma garantia, uma blindagem. Quando a gente fala sobre proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi, volta o primeiro, por favor, volta o primeiro slide, por favor. A sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Presta atenção. Antes do mal me tocar, antes da tragédia me tocar,
antes do desespero chegar em mim, antes do sofrimento me ameaçar, antes de eu ser intimidado pelo mal, aparece o quê? A proteção. Esse mundo que nós vivemos, ele é capaz de trazer sofrimentos inúmeros para a gente. Nós estamos vendo hoje na mídia internacional, existe uma multidão de 5.000 pessoas que saiu de Honduras. Por que ele saiu de Honduras? Porque é o país mais violento da América. E esses grupos que saiu lá de milhares, eles passam pela Guatemala e vão arrebanhando mais pessoas. Essas pessoas querem ir para onde? Para os Estados Unidos. Porque lá tem comida. Porque lá não tem a violência que eles estão sofrendo. Há justiça social. Então, quando você está ameaçado, o que você faz? Você entra dentro de uma proteção. Está chovendo pedra. O que você faz? Pega o teu carro, entra debaixo da cobertura de um posto de gasolina. Você está com medo, você corre para casa. Você está com medo, corre para dentro de uma casa-mata, dentro de um bunker. Você busca um abrigo, por quê? Porque existe uma ameaça. Se você, na adolescência, como eu, leu o Diário de Anne Frank, se você leu o Diário de Anne Frank, você vai ver que havia uma perseguição do exército nazista contra os judeus, e ela então fica escondida, praticamente dentro de um armário, e a gente não sabe quanto tempo ela ficou lá, mas foi mais de ano. Um abrigo é um lugar aonde o mal não te toca, e o Salmo diz, e fala 4 nomes de Deus. Deus é Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele fala de 4 nomes de Deus, mas fala de 4 proteções. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Existem 4 nomes do meu Deus, que apresentam o caráter protetor do meu Senhor. Existem 4 garantias de proteção, porque vem contra mim 4 inimigos. Mas antes dos inimigos chegarem, o meu Deus já está lá. Por isso eu não temerei a seta que voa de dia. A seta é a bala perdida. Ela não tem assinatura, ela não tem, de onde veio? Não sei, perdida. Quem foi que atirou? Eu não sei quem foi que atirou. Eu não vou temer aquilo que está escondido à espreita para me pegar. Eu não vou viver com medo. O medo é capaz de tirar a gente da tranquilidade. Tem gente que sofre de medo, tem gente que tem medo de viver, e tem gente que tem medo de morrer, e tem medo que é bom. Tem medo, você deve ter medo de andar de moto a 200 por hora, na chuva, com farol apagado, varando, tudo que é sinal de trânsito que tem por aí. Medo, é um medo bom. Mas, por exemplo, tem gente que tem medo de avião. Eu não tenho medo nenhum. Aliás, tem um lugar que eu me sinto muito confortável no avião. Porque eu trabalhei na Força Aérea mais de 30 anos. E eu trabalhei na proteção ao voo. Gente, voar é seguro demais. Eu entro, eu tenho um travesseirinho. Eu já pego a janela, por quê? Porque eu durmo. Eu já nem reclino a poltrona para a mocinha não me acordar. Eu deito ali, eu durmo. Mas tem gente que não, pastor, esse negócio de avião. Se eu não tenho controle, eu não quero nem entrar. Já viu o homem dirigindo? O homem não deixa a mulher pegar no volante, porque ele não confia nela. Ela é barbeira, pastor. Então você entra no avião, e tem gente, às vezes, hoje é muito comum a mulher piloto, é muito comum. E quando tem homens que quando vê a mulher no avião, falam assim, meu Deus. Há uma insegurança, mas acontece que você que não trabalha nessa área, você não faz ideia de como é seguro. Mas o medo é bom. Qual é o problema? É a fobia. O problema é quando o medo, ele entra na tua vida, desfaz as malas, e tudo para você é ameaça. Qualquer mudança, qualquer vento diferente, qualquer nuvem que aparece mais negra no céu, ele fala, eu não vou temer a seta que voa de dia. Eu não vou temer
o mal, existe uma ameaça noturna. Existe um mal que toca e que você não vê. Não terás medo do terror de noite. A noite é quando tudo está escuro. Já passou por um momento da sua vida onde tudo estava escuro? Nós não sabemos, nós não temos o controle no amanhã. Nós de alguma maneira recebemos uma notícia que nos fez falar, agora acabou. Quantas vezes você pensou, agora não tem mais jeito? Não temerás o terror da noite, não temerás a seta que voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia. Esse texto aponta para Êxodo capítulo 12. A mortandade, ela é ignorada quando você está debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida é o sangue da Páscoa, é o sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus. Ela me protege até do espírito de morte. Naquela noite eu vou passar pelo Egito vendo eu sangue, você não precisa ter medo. Fica só dentro de casa, porque o anjo da morte vai passar, mas em quem tem um sangue não precisa ter medo. Não tenha medo. Esse salmo diz para a gente, não temas, por mais frágil que você seja. Existe algo tão frágil quanto um passarinho? Existe algo tão delicado quanto um passarinho? E Deus está dizendo para a gente, ainda que você seja fraco, como uma ave, eu vou cuidar de você, porque você está num lugar altíssimo. Se você ficar lá em cima, você não vai precisar descer aqui e ter medo do laço do passarinheiro, e nem do veneno mortal, e nem dessa praga perniciosa. Altíssimo é o superlativo de alto. É um lugar onde você não consegue ser alcançado. Você pode colocar uma escada alta, uma escada Magiros, dessas de bombeiro, ou você pode pegar um avião, um ônibus espacial. Ali você não vai ser tocado, porque existe um local de proteção. A sombra do onipotente. Gente, a palavra onipotente, o El Shaddai, é o nome invocado pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A sombra, ela é projetada. Imagina um lugar alto que tem uma sombra, que eu estou na luz, então eu venho para uma sombra. Ou seja, está comunicando que o meu Deus está andando comigo. E aquela sombra que vem sobre mim é uma garantia de que Deus, Ele não me abandona. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. A fortaleza é uma construção militar de defesa. Existem fortalezas, por exemplo, a cidadela de Davi, em Jerusalém, nunca foi tomada. Você sabia disso? Nunca. Ninguém conseguiu tomar. Foi um lugar inexpugnável. Tem um lugar numa cidade dos Estados Unidos chamado Elizabethtown. E ali, bem perto, tem um Fort Knox. Eu visitei lá o Fort Knox. É ali onde o tio Patinhas guarda o dinheiro dele. Não sei se você lia tio Patinhas. Ali estão as moedas onde ele ficava nadando dentro do cofre, no Fort Knox. O Fort Knox, por exemplo, ele guarda uma centena de vacinas e de soros. Ela guarda aquilo que é mais caro. O ouro americano está lá dentro. O dólar da casa da moeda é guardado ali dentro. Mas é um lugar que você não consegue chegar perto. Você chega, eu com um passaporte diplomático. Você chega lá, você passa por uma revista. Você passa por 2 revistas. O cão te cheira. Você entra dentro de um lugar que ele revista você, tira um raio-x. Você é confinado num lugar onde você simplesmente não tem acesso. É isso que Deus está falando. Existe em volta de mim, de você, um lugar inacessível. Quando Deus ele fala para Jó, ele fala... Não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o mundo espiritual diz, olha, mas o Senhor cercou ele com uma sebe, com uma proteção, com uma muralha. Por que a proteção me protege? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 não está ali, aberto na sua casa, para espantar mal olhado. Isso é criancice, isso é tolice, isso é bobagem. Não é o Salmo 91 em si, mas é aquilo que você vive do Salmo 91 na sua vida. Não é alguém que se encontra com Deus no domingo
mas é filho de Deus que vive com Deus no lugar da morada do Senhor, nesse lugar onde eu não sou atingido, porque ali Deus é minha fortaleza, ali Deus é um refúgio, e eu não preciso temer as ameaças, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu não preciso acreditar nas mentiras. Hoje nós vivemos um tempo de fake news de todos os lados. De todos os lados. O pai da mentira está fazendo uma grande festa no nosso meio. E tem gente que não consegue dormir. Pastor, eu não consigo dormir. Porque eu tenho medo, pastor, do que vai acontecer. Eu tenho medo da urna ser fraudada. Tem. Eu tenho medo, eu visitei uma família uma vez, que a moça, ela não conseguia usar o banheiro. Ela não conseguia sentar no vaso. Porque ela viu um dia um filme, uma reportagem, que as cobras vinham pelo esgoto e picavam. Imagina você estar sentado, a cobra te picar. É para ter medo mesmo. Mas aquilo eu contei para ela, não, foi num outro tipo de ambiente, um outro tipo de esgoto. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo daquilo que não existe. Tem gente que vive disparando um gatilho de estresse e tudo para ela é sinal de alerta. É assim que as pessoas ficam deprimidas. É desse jeito que o estresse, ele quebra a força da pessoa, porque tudo é ameaça. Existe sempre um plano que está conspirando contra mim. Sabe essas teorias da conspiração? Que aparecem de vez em quando e entram nos WhatsApps. Atenção urgente, bomba! E bota assim aqueles sinais de vermelho piscando. O Supremo fez isso, o candidato fez aquilo, o governo tirou teu 13º. E essas coisas que ficam assim, tirando sossego, e a gente acaba acreditando em quê? Em mentira, mas é incapaz de crer que o nosso Deus é refúgio e fortaleza. Por que o mal não te toca? Porque você não é seduzido. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é um fio de nylon invisível. Então, o que o caçador faz? Ele joga ali um pouco de semente de alpiste e fica na espreita. Quando o passarinho pousa para comer, ele prende pelo laço do passarinheiro. Veja bem, a sedução é a arma do sequestro da razão. Aqui eu tenho uns irmãos que são pescadores e postam fotos dos seus peixes, e são peixes grandes, meu gente. Tem uns irmãos que pescam peixes grandes. Eu nunca comi, mas na foto parece muito bom, muito bom. O que é a pescaria? Você lança um anzol e aquele lençol tem uma isca ali. A sedução, ela apela para um desejo, uma necessidade primária do homem, que é comer. Você não gosta de comer? Por exemplo, eu gosto muito, a pessoa pergunta assim, pastor, o que você gosta de comer? Eu falei, eu não gosto de passar fome. Eu como tudo, eu só não gosto, gente. Eu não gosto mesmo, tá? Mas eu como. Eu não gosto de buchada. Não gosto, não gosto. Não gosto. Diz o Joel que ele faz uma que eu vou comer. Então eu estou orando por ele já. Que esse dia, se esse dia chegar, né, eu espero que esse trauma seja quebrado na minha vida. Por exemplo, quando eu comecei a namorar a Fabiola, no primeiro dia ela falou assim, a minha avó preparou uma janta ótima para você. Primeiro dia. Eu cheguei lá, quando eu entrei na casa dela, eu senti aquele cheiro. Buchada. Gente, quando eu sentei, eu sem graça, olha que delícia. Não, a buchada em si é boa, mas ela tem um cheiro. E sabe aqueles gominhos assim, que parece um favo de mel? Você sabe do que eu estou falando? Hã? Você morde assim, parece um negócio assim, elástico, borrachudo. E aí, não, deixa que eu preparo o seu prato.
Aí pegou e colocou, gente, tava até comível. Tava comível. E aí eu comi rápido, você sabe, para acabar logo. Gente, quando ela viu que eu terminei, gostou, pega mais. A sedução lida com desejos da gente. O passarinheiro, ele prepara para você uma arapuca. Sabe o que é uma arapuca? Uma arapuca é uma armadilha. Você joga ali um alpiste, você joga ali, você coloca um passarinho cantando ali dentro. E ele atrai você em vez de estar lá em cima, você vai lá para baixo. É quando a gente deixa de viver a vida espiritual para viver a vida carnal. É quando a gente abandona o Senhor para buscar sabores e saciar apetites naquilo que não é Deus. Quem está no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido por quê? Porque a mente dele está conectada com o Senhor e a sede dele é saciada nas fontes do Senhor. Capítulo 2 do livro de Jeremias, Deus está muito decepcionado com o seu povo. Ele diz: o meu povo cometeu contra mim 2 crimes. Ele me abandonou a mim, fontes de água viva, e cavou para si cisternas rotas que não retém água. Em você tem sede, em você beber na fonte de água mineral que é o Senhor, você vai beber de uma fonte suja, de uma fonte que não retém água e que não sacia a sede. Ele te livrará do laço do passarinheiro, nem o mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa. Antes disso, você pode voltar, Max, por favor? Está comigo aqui, gente. Desculpa, Max, perdão. Ele diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ele fala sobre 11.000 mortes. 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, e diz assim: o teu olho vai enxergar. Você vai ver. Você vai ver 1000, você vai ver sofrimento. Entenda o que ele está dizendo. O sofrimento vai aparecer em cores vivas do teu lado. Você vai ver teu vizinho sofrer. Você vai ver pessoas que você ama sofrerem. Mas ele fala: isso não vai te tocar, porque isso é recompensa de ímpio. Gente, o salário do pecado, o que é, gente? E a gente precisa lidar com o pecado como ele é. Tem muita gente usando outros nomes como metáforas de pecado. Fulano deu brecha. Brecha não. O pecado, ele atrai contra mim. O pecado, ele traz sobre mim uma recompensa. A impiedade, a irreverência, o desejo do meu coração de seguir e trilhar um caminho distante do caminho de Deus, não me protege. Porque ele vai dizer: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces, para que te guardem em todos os seus caminhos. Espera aí, pastor. Mas aqui está dizendo que anjo vai me cuidar sempre. Não, não vai não. O anjo não vai te cuidar sempre. Ele vai cuidar enquanto você viver no caminho do Senhor. E se eu não viver no caminho do Senhor, não tem proteção. Não tem escudo. Não tem fortaleza. O Senhor é o meu escudo e broquel. Não, não tem não. A proteção é para quem vive com Deus. Tem muita gente pregando historinha: não, vem, você pode ficar com a tua vida torta, você pode permanecer com a tua vida do jeito que é. Gente, Deus me chama, Deus chama você, sabe para quê? Para mudar a história. Deus muda a nossa história. Deus não muda só o comportamento, isso é religião. Deus muda o coração, aí sim é evangelho. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu tive uma experiência com Deus a esse respeito. Certa vez o meu filho ficou internado na UTI 36 dias. No Hospital do Câncer em Campinas. Eu não vou esquecer disso. E
Eu estava numa cama, ele tinha uma cama dele, tinha uma espécie de um sofá bem reclinado, confortável inclusive, e ele estava no meu peito. E naquela noite, eu vi um grito de uma mãe. Você sabe o que é perder um filho? A dor da perda de um filho. Eu acordei assustado, a enfermaria, ela era assim, 8 ou 9 quartos. Então você, do teu quarto, você via os outros quartos aqui, os 4 ou 5 quartos. Aqui eu não conseguia ver na direita e esquerda, mas o choro daquela mãe. O câncer de sangue, ele é tão cruel, gente. Ele não castiga só a criança, ele rouba o sonho de um pai que quer ver o filho viver para viver. Ele quer ver o filho se tornar um homem de bem, ele quer ver a filha se tornar uma mulher boa, uma serva do Senhor. Eu me lembro que eu fui naquele quarto daquela moça para orar por aquela criança. Não que a minha oração vá fazer alguma diferença, mas o Deus que ouve a minha oração, Ele é um Deus que responde com poder. E eu me lembro que aquela moça não me deixou entrar. Eu era jovem, fui para o meu quarto, e aquela noite, aquela criança morreu. E foi muito triste. Eu vi aquela mãe gritando, segurando os pés daquela criança, naquele hospital. Mas naquele momento Deus falou comigo, 1000 cairão ao teu lado. Eu estava com muito medo de perder meu filho, muito medo. Eu preciso confessar aqui que houve tempo de sofrimento que eu pedi para Deus matar meu filho. Eu não aguentava mais ver o sofrimento dele. Aquela quimioterapia destruía ele, mas destruía a mim também. A agulha não encontrava mais lugar no corpo dele. Furava aqui, furava aqui, furava aqui, furava no pé. Eu não aguentava mais. Havia um exame que ele tinha que colher de dentro do osso dele aquela porção do sangue da medula. Ele gritava, pai, socorro! E a gente tinha que segurar ele. E não havia anestesia não, aquela agulha calibrosa fura a pele, fura a carne, fura o músculo, fura o osso, para tirar aquela porção da medula, para medir a quantidade de câncer, de blasto no sangue da criança. Eu tive medo, e o choro do meu filho fez eu entrar em desespero. Quando você fica num hospital desse, quando você fica num ambiente desse, em que você não tem esperança, você está vendo as crianças que estão fazendo o mesmo protocolo que o teu filho, de repente eles não aparecem. Cadê o fulano? Você sabe que morreu. Ele não está mais lá. Porque os protocolos seguem data. Se você começa numa quarta-feira, toda quarta-feira você está fazendo quimioterapia. Ou se você chega na quinta, é sempre na quinta-feira. Então você está achando que é um jogo de dados, assim. É tipo uma sorte. Quem sabe, quem é o próximo da vez que vai sofrer? O Salmo 91 diz que não é assim. O Salmo 91 diz que existe uma proteção para quem? Para quem tem uma aliança com o Senhor. Queridos, a gente entra e sai pela porta da igreja todo domingo. Talvez vocês tenham visitado a igreja já. A igreja é o local onde a gente tem que focalizar a nossa visão e olhar para o alto. A gente tem que parar de achar que Deus é Deus de uma religião. Deus é um Deus de pessoas. Deus é um Deus que responde à fé de homens e mulheres que escolhem abrigar nele, dizer, Deus, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Existe uma proteção, ele fala, olha, debaixo das tuas asas eu encontro a Bíblia, ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade, será o teu escudo e broquel. Você sabe o que é um broquel? O escudo você sabe o que é. Você sabe o que é um broquel? O broquel, quando você tem uma muralha de defesa em volta de uma cidade, uma fortaleza, e ali sobe uma guarita alta, aquilo é um broquel.
Aquela guarita mais alta, ela enxerga a aproximação do inimigo, de uma ameaça inimiga, e ele toca o alarme, a palavra alarme, alarme, ou seja, todas as armas. Ele, alarme, alarme, todas as armas. Você consegue reagir. A verdade de Deus é o teu escudo, é a tua proteção, mas é também um local de alarme. Queridos, se arrependam. Não há proteção nenhuma na desobediência. Esse texto do Salmo 91, para mim, é a mesma palavra que sai da boca de Jesus em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas. Vocês apedrejam aqueles que eu te envio. Quantas vezes eu quis te proteger, como uma galinha ajunta os pintinhos para proteger debaixo das asas. Você não quis. Quantas vezes eu quis e vocês não quiseram. A tua casa vai ficar deserta. Sabe o que significa casa deserta? Sabe o que significa solidão? Você já orou com uma pessoa que fala que Deus não existe? Você já conhece pessoas que dizem assim, não, eu estou sozinho nesse mundo. Gente, a solidão é muito triste. Mas a solidão, ela vem, sabe por quê? Porque Deus, ele te dá um cardápio profético. Deus, ele te manda Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Sofonias. Ele te manda Pedro, Paulo, Tiago. Mas nada penetra no coração duro do desobediente. Então não tem proteção. Por que que o mal me toca? Queridos, o mundo espiritual é uma terra fértil demais. Você planta, você vai colher. Gálatas 6:7 diz, de Deus não se zomba. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. É por isso que a tua esperança tem que estar em quem? No Senhor. Eu direi do Senhor, ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Você já reparou como é que o nome de Deus, ele protege a gente? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque debaixo do céu, Atos capítulo 4, verso 12, nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Deus é poderoso. É por isso que nós cantamos aqui, poderoso esse nome é. Por que que esse nome é poderoso? Porque esse nome carrega a invocação do Senhor. E quando você invoca, você chama para dentro, para morar dentro de você, aquele que é capaz de te dar a vida eterna. E aí ele termina, somente com os teus olhos contemplará a recompensa dos justos. Ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Não é que você não vai ficar angustiado, vai ficar. Porque muitas são as aflições do justo. Mas Deus livra de todos. Jesus, ele diz isso, ele fala isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Existe agonia nesse mundo, gente? Existe. Não adianta você achar que o evangelho é sopa e moleza, não é. No mundo tereis aflições, você vai ter aflição. Agora, no meio da aflição, no meio do vale da sombra da morte, é ali que o Senhor está com você. É ali que ele se revela ao teu Deus. Eu tenho ministrado a respeito de oração, ministrei domingo passado, ministrei hoje pela manhã. Existe uma recompensa para quem invoca o Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. O nosso Deus é um Deus que responde ao clamor. Ele responde mesmo. Ele é um Deus que recompensa a fé. Ele é um Deus que responde aquilo que o teu coração, ele sonha, agrada-te do Senhor, e ele fará o desejo do teu coração. Nós somos homens e mulheres aqui com desejos de paz. Quem não quer ter uma casa de sossego? Quem não quer ter uma vida de alegria? Eu quero ter isso.
As famílias estão sendo atacadas. Mas os pais não conseguem orar. As famílias, os casamentos sendo seduzidos. Quando eu vejo histórias de pastores que abandonam o ministério, quando eu vejo histórias de maridos que dizem, acabou amor, eu vou embora. Quando eu vejo histórias de filhos que desistem de ficar debaixo da proteção da autoridade do pai, isso me entristece. Por quê? Porque não sabem clamar a um Deus que responde, Ele me invocará e eu lhe responderei. Há uma promessa de resposta. O problema é que a gente vive no mundo do fast food. Antigamente você sentava na mesa para comer. Não, hoje, pastor, eu vou lá na lanchonete para comer. E tem gente que já nem para mais na lanchonete, vai no drive-thru, sai comendo pela rua. Então tudo, esse negócio de micro-ondas, de WhatsApp, esse mundo veloz demais, não faz a gente esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele respondeu, não tem mais paciência para nada. Inclusive meu pavio é desse tamanho, faz logo, senão eu vou desviar. E se Deus não me der, eu desvio, hein? Gente, Deus é um Deus que responde a Abraão, depois de 25 anos. E quem espera, gente, aliás não está na Bíblia, mas quem espera sempre alcança. Não é verdade, gente? A palavra esperança é misturada com a palavra fé. Porque fé é certeza daquilo que se espera. Mas o povo não quer esperar. Já deu demais, já foi tempo demais. E existe uma resposta de Deus, num tempo exato de Deus, eu começo a orar. Gente. Eu sei que Deus vai me dar. Não tem jeito, Ele vai me dar. E não é porque eu sou assim, é porque o meu Deus é fiel. Não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra dEle. Ele me invocará e eu responderei. E eu responderei, estarei com Ele na angústia, e dela o retirar. Deus vai deixar a gente na angústia? Deus é um Deus que faz a gente morrer em deserto, gente. Faz. Ainda que você esteja passando pela pior prova. Que do prova é deserto. Na prova, Deus moe a gente. Na prova, Deus faz o deserto, querido. É o lugar onde o escravo morre. Sabe por que Deus leva a gente para o deserto? Porque escravo não entra em terra prometida. Só quem entra na terra da promessa é filho de Deus. E dentro de nós tem muita escravidão, tem muito pensamento aliado com a impossibilidade, com a incapacidade, com a incredulidade. Eu te levei para o deserto, Deuteronômio 8. Eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, existe um alimento que nos fortifica espiritualmente. A presença de Deus nos deixa fortes. A presença de Deus é um anúncio de que haverá resposta ainda que a gente esteja ameaçado pelo terror noturno, pela seta que voa de dia, pela praga que anda sorrateira à noite, ou pela morte que assola o meio-dia. Eu não vou ter esse medo, porque eu estou debaixo das asas do Senhor, eu estou escondido no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Agora, o Salmo termina de uma maneira linda, porque ele diz, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação não depende nem de mim nem de você. A salvação é um presente de Deus. Nós não somos salvos porque somos evangélicos. Nós não somos salvos porque somos batistas ou crentes. Nós somos salvos porque nós cremos no Senhor Jesus. E Ele é o Salvador. Mamãe me ensinava que o bonzinho ia para o céu e que o mal ia para o inferno. Isso não é verdade. O bonzinho não vai para o céu e o mal não vai para o inferno. Aliás, os fariseus eram muito bons, mas Jesus disse, em verdade vos digo, que publicanos e prostitutas entram adiante de vós do reino dos céus. Ele diz, olha, vocês, com o mosquito, engolem o camelo. Vocês atam fardos pesados, vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar.
Vocês fazem um esforço tremendo para fazer um prosélito, um novo convertido. E no final você transforma ele 2 vezes mais em filho do inferno. A salvação não está na religião. A salvação está no Cordeiro de Deus. Eu não vou para o céu porque eu sou honesto. Eu vou no céu, querido, porque eu tenho uma aliança com Jesus. Você pode ter cometido as maiores bobagens na sua vida. Você pode ter tropeçado, você pode ter sido desonesto, desleal, você pode ter traído, você pode ter roubado, você pode ter vivido uma vida louca. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você pode ter vivido uma vida santa. Você pode ter nascido dentro do mosteiro. Você pode ser filho de crente, filho de pastor, viveu assim debaixo da torneira do óleo da unção. Abrir. Você precisa de Jesus. Porque nem eu e nem você podemos nos salvar. Quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele pergunta, Marcos capítulo 10, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Ele pergunta quais? E Jesus diz quais. Ele diz, eu já cumpri, então te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Você é rico demais. Você é orgulhoso demais. Você acha que você pode comprar salvação? Não pode. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, terá um tesouro no céu, e ele vai embora. E Jesus comenta, ele emenda, olha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico, um homem que confia nas suas riquezas, herdar o reino dos céus. Reparou que quando João Batista pergunta, tu és aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus diz, olha, vai lá e diz para ele, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres, diga aos pobres é pregado o evangelho do reino. Sabe quem recebe Jesus? Os falidos. É por isso que se diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, Jesus entra na minha vida, sabe quando? Quando a gente reconhece que a gente não presta. A salvação não é para todo mundo. A salvação não são para os orgulhosos, nem para os perfeitos. A salvação é para quem descobre que não consegue entrar no reino de Deus. E aí Pedro diz, Senhor, então quem poderá salvar-se? Jesus diz, isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Eu vou ser claro para você. É impossível você ser salvo. Em Romanos 3,20 diz assim, que pela lei nenhum homem será justificado pelo cumprimento da lei. Não tem jeito. Se a lei pudesse te salvar, querido, teu salvador não ia ser Jesus, ia ser Moisés. Mas Moisés não salva. Moisés nem conseguiu entrar na terra da promessa. Morreu lá no Monte Nebo. Nem entrar, ele não conseguiu entrar. E isso é bom para você saber o seguinte, a lei não salva. O mandamento não salva. Ele aponta você para você não destruir tua vida. Mas quem salva é o Salvador. Você quer entrar nos esconderijos do Altíssimo? Você precisa de proteção espiritual. Você precisa de resposta de um Deus que ouve oração. Você está ameaçado por esses inimigos que cercam você. Você está com medo. Querido, então você está no lugar certo. Porque aqui, nesse ajuntamento santo, que nós fazemos aliança com aquele que pode proteger, salvar, responder às nossas orações. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você essa noite. Deus falou contigo, feche seus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Deus falou com você essa noite? Sim, igreja, falou? Eu quero fazer um desafio para você que está com medo. Com medo. Pastor, o senhor nem imagina como é que está a minha vida. Você nem imagina o caos, o desespero. Você, essa noite, quer entrar no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Você quer chamar Deus de teu Salvador. Você quer dizer para Deus, Deus, eu não tenho escapatória.
Eu não tenho escapatória, Senhor. O Senhor é o meu único socorro. Eu já bati em todas as portas e eu não consegui resposta. Mas eu sei que no Senhor, eu vou encontrar a resposta do meu clamor. Se você quiser entrar no abrigo do Altíssimo, eu não estou perguntando se você é evangélico nem crente. Eu estou perguntando se você quer entrar num lugar da proteção. Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe e Deus abençoe. Você está passando por uma crise. Você está passando por uma crise. Ela pode ser uma crise dentro da sua própria casa. Você deixou a crise em casa. A crise pode ser teu cônjuge, teu filho, tua sogra. A crise pode ser o teu trabalho. A crise pode ser os boletos que chegam todo dia para você pagar e você fala, e agora? A crise pode ser sim uma enfermidade. A crise pode ser alguém te despejando, e alguém te ameaçando te mandar embora, ou alguém ameaçando te processar. Existe uma crise. Você quer clamar ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso hoje, para dissolver isso, para retirar isso? Se você quer, levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Nós vamos orar juntos. Pode baixar sua mão. Por último, existe um lugar não só de proteção, mas existe um lugar de salvação. Salvação. No final das contas, Deus, Ele quer levar você para a casa dEle. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você pode escolher continuar vivendo em rebelião e caindo dia após dia no laço do passarinheiro e nas armadilhas do inimigo, ou pode encontrar refúgio e abrigo no Senhor. Alguém aqui quer fazer uma aliança com o Senhor essa noite? Eu quero entrar nessa aliança do Salmo 91. Você quer isso? Se você quer, levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós podemos cantar. Nós vamos cantar um louvor agora. E vocês que levantaram as mãos, e vocês que também não levantaram as mãos, e quiserem orar, vem aqui à frente e eu vou orar por vocês. Tá bom? Então, enquanto nós estivermos cantando aqui, vocês, não quero constranger ninguém, mas vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que é visitante da igreja essa noite, quero convidar você para vir também aqui, que eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida de bênção. Todos os visitantes podem vir, tá bom? Vem aqui que nós vamos orar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Pai querido, nós essa noite lançamos a Tua palavra no coração da Tua igreja. E esse povo vem à frente num gesto de fé, crendo que o Senhor é o Altíssimo, é o Deus que nos coloca protegidos debaixo das Tuas asas. Teus filhos e Tuas filhas vieram buscar respostas para cada uma das suas crises, porque o Senhor é a resposta, e é por isso que nós apelamos a Ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos ouve, Pai, é aquele cujos ouvidos eles conseguem captar cada clamor, e cada desejo, e cada sofrimento. É o Senhor que tem recolhido as lágrimas dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai, essa noite nós queremos te pedir, leva-nos, Senhor, sim, leva-nos para o Teu refúgio. Ó Pai, esconde-nos das ameaças, dessa mortandade que assola a nossa vida. Leva-nos para aquele lugar do escudo do Senhor. Levanta os Teus broquéis em volta de nós, Senhor. Não deixa que as armadilhas, que os laços do passarinheiro, nem que a peste perniciosa toque nós, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abrigue, que o Senhor nos proteja debaixo das suas asas. Pai, homens e mulheres essa noite levantaram as mãos com motivos para dizer: só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode nos socorrer. E hoje nós batemos na porta dos céus, Senhor Deus. Nós entramos diante do trono do Senhor, e nós aqui nos humilhamos para dizer que o Senhor é a nossa única esperança. Pai, traz uma resposta para os Teus filhos, Pai. Pai, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Faz com que toda a intimidação e todo medo seja assoprado para longe do Teu povo. Senhor Deus, escreve o nome de cada um desses homens e mulheres, e jovens e crianças, no livro da vida do Cordeiro. Senhor Deus, nós tomamos sobre o Teu povo o sangue do Cordeiro da Páscoa, porque ali debaixo do sangue a gente não precisa ter medo da peste que invade a noite e vem com o terror noturno. Senhor Deus, aquilo que a gente não enxerga, o Senhor enxerga. Portanto, Senhor Deus, tira de nós todo medo e enche nosso coração com o Teu amor. Eu quero abençoar a vida de cada visitante essa noite, cada homem, cada mulher que veio buscar aqui na igreja do Senhor resposta para suas vidas e local de adoração. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, que eles se sintam aqui em casa, que eles se sintam aqui a Tua presença manifesta com poder, em nome de Jesus, amém.